Audiolivro A Ciência do Bom Viver, parte 2. A vida do enfermo está nas mãos do médico. Um diagnóstico negligente, uma receita errada, um caso melindroso ou um inabil movimento da mão por um fio de cabelo. Sequer numa operação é suficiente para que uma vida seja sacrificada e lançada à eternidade. Que pensamento solene! Como é importante que o médico esteja sempre sob a direção do médico divino. O Salvador está disposto a ajudar todos quantos o invoquem em busca de sabedoria e discernimento. E quem mais necessita de sabedoria e clareza de ideias do que o médico, de cujas decisões tanta coisa depende, que aquele que está procurando prolongar a vida olha com fé para Cristo, a fim de que ele lhe dirija cada movimento. O Salvador lhe dará tanto e habilidade no lidar com os casos difíceis. Maravilhosas são as oportunidades oferecidas aos cuidadores dos enfermos em tudo quanto se faz para a restauração dos doentes. Faça-se com que eles compreendam que o médico está procurando ajudá-los e cooperar com Deus no combate à doença. Leve-nos a sentir que, em cada passo dado em harmonia com as leis de Deus, eles podem esperar o auxílio do poder divino. Se creem que o médico ama e teme a Deus, os doentes e sofredores terão muito mais confiança nele, descanso em sua palavra, experimentam um sentimento de segurança na presença e na direção desse médico. Conhecendo o Senhor Jesus, é o privilégio do clínico cristão pedir em oração sua presença no quarto do enfermo, antes de efetuar uma operação medidrosa. Peça a cirurgião o auxílio do grande médico. Assegure ao paciente que Deus pode fazê-lo passar a salvo pelo problema. Quem em todos os tempos de aflição é Ele, um seguro refúgio para os que nele confiam. O médico que não pode fazer isso perde um caso após o outro, que do contrário teriam sido salvos, se ele pudesse provir palavras que inspirassem fé no compassivo Salvador, que sente cada pulsação da angústia, e lhe pudesse apresentar em oração a necessidade da alma. A crise passaria frequentemente com mais facilidade. Apenas aqueles que lê o coração pode saber com que tremor e terror consentem muitos pacientes numa operação às mãos de um médico. Compreende o perigo em que se acham, embora tenham confiança na competência do cirurgião. Sabe que ele não é infalível. Ao verem, porém, o médico curando em oração, pedindo o auxílio de Deus, são inspirados a confiar. Gratidão e confiança abre-lhe o coração ao poder restaurador de Deus. As energias de todo o ser são possuídas de vigor e as forças vitais triunfam. Também ao médico, a presença do Salvador é um elemento de força. Muitas vezes a responsabilidade e a possibilidade de sua obra lhe trazem temor ao espírito. A febre de incerteza e do receio tornaria inábil sua mão, mas a certeza de que o divino conselheiro se acha ao seu lado a guiá-lo e sustê-lo comunica serenidade e ânimo. O toque de Cristo na mão do médico lhe traz
vitalidade, calma, confiança e poder. Tendo passado a salvo o momento da crise e havendo perspectiva de êxito, sejam alguns momentos dedicados a orar com o paciente e expressem o reconhecimento de vocês pela vida que foi poupada. A brotarem dos lábios do paciente palavras de gratidão para com o médico, faça este com que essa gratidão seja dirigida a Deus. Diga-lhe que sua vida foi poupada porque ele se achava sob a proteção do médico celestial. O médico que segue essa orientação está conduzindo o doente para aquele de quem depende a sua vida, aquele que é capaz de salvar plenamente todos quantos a ele se chegam. Na obra do médico missionário deve-se introduzir um profundo anseio por almas. A médico, assim como ao pastor, é confiado o mais precioso depósito que se entregou ao Senhor ser humano. Compreendê-lo ou ele ou não, a todo médico é confiada a cura da alma. Em sua obra de tratar com doentes e morte, os médicos frequentemente perdem de vista a solene realidade da vida futura. Em seu ansioso esforço por afastar o perigo do corpo, esquecem da alma. Aquele a quem estão ministrando pode estar se desprendendo dos laços da vida. Sua derradeira oportunidade estão se esvaziando. Tal pessoa o médico há de encontrar de novo no tribunal de Cristo. Perdemos muitas vezes as mais preciosas bênçãos por negligenciar proferir uma palavra a seu tempo. Se não vigiarmos a áurea, a oportunidade se perderá. Ao lado do leito do enfermo, não se deve dizer nenhuma palavra relativa, crendo ou pondo controvertidos que o sofredor seja encaminhado. Aquele que está disposto a salvar todos quantos a ele se dirigem com fé, esforce-se zeloso e afetuosamente para ajudar a pessoa que auxilia entre a vida e a morte. O médico que sabe ser Cristo, seu Salvador pessoal, porque ele próprio foi conduzido ao refúgio, sabe lidar com as almas tementes, culpadas, enfermas de pecado, que para ele se envolvem em busca de auxílio, sabe responder à pergunta: que devo fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, verso 30. Ele é capaz de contar a história do amor do Redentor. Pode falar por experiência do poder, do arrependimento e da fé, em palavras simples e fervorosas. Sabe apresentar a Deus em oração as necessidades da alma e animar o doente a pedir também e aceitar a misericórdia do compassivo Salvador. Ao ministrar, ele assim ao pé do leito do enfermo, esforçando-se para proferir palavras que levam ao auxílio e ao conforto. O Senhor atua com ele e por intermédio dele, ao ser o espírito do sofredor, encaminhando a Cristo. Sua paz enche-lhe o coração e a saúde espiritual que lhe sobrevém é empregada com a mão ajudadora de Deus na restauração da saúde do corpo. Ao atender um doente, muitas vezes o médico encontra a oportunidade de confortar seus queridos, enquanto eles permanecem à beira do leito do sofredor, sentindo-se impotentes para livrá-lo da agonia. Seu coração se abranda. Muitas vezes a mágoa não revelada a outros e imposta ao médico é então o ensejo de encaminhar esse aflito
aquele que a convidou, cansados e oprimidos, a irem a ele. Pede-se fazer orações com eles e por eles, apresentando suas necessidades ao aliviador de todos o infortúnio, a suavizador de todas as dores. As promessas de Deus. O médico tem preciosas oportunidades para dirigir a atenção de seus doentes para as promessas da palavra de Deus. Cumpre-lhe tirar do tesouro coisas novas e velhas, falando aqui e ali as almejadas palavras de conforto e instrução. Torne-se o médico sua mente um tesouro de novos pensamentos. Estude diligentemente a palavra de Deus a fim de estar finalizando com suas promessas. Aprende a repetir as confortadoras palavras que Cristo proferiu durante seu ministério terrestre, quando dava suas lições, curava os enfermos. Deve falar das obras de cura realizadas por Cristo, de sua ternura e seu amor. Nunca negligencie a encaminhar a mente dos doentes para Cristo. O médico, por excelência, o mesmo poder exercido por Cristo enquanto andava visivelmente entre os seres humanos, acha-se em sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava a doença e expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que tal palavra tinha autoridade. Ele proferia palavras de Deus, a mesmo que falava a todos. Os profetas, mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. As Escrituras devem ser recebidas com a palavra de Deus a nós, não meramente escrita, mas falada também. Quando os aflitos iam a Cristo, ele via não somente aqueles que lhe pediam auxílio, mas todos quantos ao longo dos séculos havia de buscá-lo com igual necessidade e idêntica fé. Quando disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus 9, verso 2. Disse ao paralítico: quando disse à mulher de Cafarnaum: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Lucas 8, verso 48. Dirigia-se também aos outros sofredores oprimidos, pecado, que iriam a ele em busca de auxílio. O mesmo se dá quando a todas as promessas da palavra de Deus, por meio delas, ele está falando a nós individualmente, falando tão diretamente como se pudéssemos ouvir sua voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que é para a cura dos povos. Apocalipse 22, verso 2. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador, nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dão energia vital a todo ser. Alguém que se acha a tremer de medo à beira da sepultura, a alma cansada do fardo, do sofrimento e o pecado, repita o médico, quando tiver a oportunidade, as palavras do Salvador, pois todas as palavras das Santas Escrituras são suas. Não tenha medo, porque eu o remi, eu clamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergerão.
Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu amo. Isaías 43, versos de 1 a 4. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Isaías 43, verso 25. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Isaías 43, verso 5. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, verso 13 e 14. Tão somente reconhece a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor seu Deus. Jeremias 3, verso 13. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para os perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Desfaço a sua transgressão como a névoa e os seus pecados como a neve. Volte para mim, porque eu o remi. Isaías 44, verso 22. O Senhor diz: venha, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Isaías 1, verso 18 e 19. Com amor eterno eu amei, por isso com bondade atraí. Jeremias 31, verso 3. Escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você. Isaías 54, verso 8. Que o coração de vocês não fique angustiado. João 14, verso 1. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. João 14, 27. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como um ribeiro das águas em lugar seco e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías 32, verso 2. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua dele está ressequida de sede. Mas eu, Senhor, os ouvi. Eu, ó Deus de Israel, não abandonei. Isaías 41, verso 17. Assim o Senhor que criou, derramei água sobre o chão. Sedento e torrentes abre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, a minhas bênçãos sobre os seus descendentes. Isaías 44, 2 e 3. Volte-se para mim e seja salvo vocês todos os confins da terra. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, verso 5.